Show. Gente, bom dia a todos. Eu vou começar a nossa aula de hoje, tá? Recebi aqui uma mensagem de 2 alunos dizendo que estão na rua, indo ao médico, então já estão no médico. Tá demorando até agora, então não vou esperar mais não, tá? Vou começar a nossa aula aqui. O que acontece? Essa aula de hoje vai falar a respeito de alguns pontos importantes para se construir a tese. A gente fala tanto da tese, né? Mas muitas vezes a gente não sabe muito se a gente fez uma tese, se não fez, se está explícita, se está implícita, enfim. Isso implica para a gente repensar aí sobre o que a gente anda escrevendo e nós vamos fazendo exercícios do slide, exercícios em que vocês me respondem para ver se vocês estão pegando a matéria, porque a matéria hoje ela tem um grau de dificuldade, tá? Porque vamos falar de tese, vamos falar de verdade, vamos falar de fato, de opinião, enfim. Então, eu quero que você preste bastante atenção para você poder entender de uma vez por todas a importância e como que você chega lá, até você construir a sua tese, tá? A sua tese é importante em 2 momentos. Aqui agora, por exemplo, só tem pessoas de pública. Então, por exemplo, quando que vamos usar a tese na nossa redação? 2 vezes. Nós vamos usar a tese na introdução e nós vamos usar a tese na conclusão, né? Reafirmando a nossa tese. Então, se a nossa tese não tiver explícita no texto, a gente não consegue cumprir com duas obrigações que precisamos nesses momentos textuais, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu vou projetar aqui para vocês, vou apresentar aqui, e hoje vou tentar não clicar naquela pagininha, né? Para não ficar aquele efeito louco que ficou ontem na página de gramática, na aula de gramática. Então, veja bem, vocês estão vendo aí já? Sim, eu tô. Beleza. Então, vamos lá, olha. Hoje, o que é o tema da nossa aula? Nosso tema da aula é a construção da tese, tá? Então, vamos falar sobre opinião, verdade, fato e argumento. Então, nesse primeiro momento, você já vai pensar assim, pô, opinião, verdade, fato e argumento. Opinião não é verdade, verdade não é fato, fato não é opinião, argumento, o que é isso? Então, a gente precisa aprender a diferenciar para a gente construir uma tese nota 1000, tá? Primeira coisa que a gente vai pensar a respeito vai ser sobre essa citação do Humberto, tá? Extremamente conhecido aí, não sei se vocês já... Com certeza vocês já leram algum texto dele, porque na apostila eu sempre coloco, talvez vocês não tenham atentado. Mas ele fez uma declaração sobre a difusão dos discursos na internet, tá? E ele disse o seguinte: as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a um portador da verdade. Então, eu vou pedir para vocês que vocês releiam isso, tá? Com calma. E vocês tentem me explicar, cada uma de vocês, o que ele quis dizer nessa afirmação, ok?
que vocês têm a dizer sobre essa declaração do Humberto. É isso que eu quero saber. Quem vai começar a falar? Vai. As mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do prêmio Nobel. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a um portador da verdade. O que vocês têm a dizer sobre essa declaração? Eu acho que ele quis dizer que na internet todo mundo está no direito de opinar sobre tudo e qualquer coisa e às vezes não se preocupa, às vezes não, a maioria das vezes não se preocupa com de que forma que isso vai refletir na vida do outro. Beleza, então não há um compromisso com o outro, é como se fosse isso. Sim. Tá, quero outra opinião. Eu entendi que as mídias sociais basicamente igualam as pessoas na forma de se expressar, tanto sendo, tipo, com a verdade da pessoa, sabe? Independente se uma pessoa concorda ou não com aquela opinião. Mas, tipo, todo mundo tem direito de se expressar por meio das mídias sociais. Entendi. Sara, Milena. Que as pessoas não. Ah, pode falar. Não, vai você. Oi, que as Vai, pessoas não têm a responsabilidade do que elas postam, porque justamente a maioria das coisas assim que ninguém estava preocupado em ouvir, elas agora estão tendo espaço para falar isso publicamente, sem ser só em horário de. Sem ser restrito, uma coisa mais ampla para expressar coisas que você não tem responsabilidade em transmitir. Entendi. Mia, vai lá, Mia. Fala aí. Além dessas coisas também, que realmente eu também entendi isso, na parte que ele fala assim, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Todas as pessoas tipo, na internet acham que elas estão colocando que a opinião delas realmente é o que vale, entendeu? Tipo, não, a maioria das pessoas não está aberta a debate, ela simplesmente joga a opinião na internet e as pessoas têm que entubar, entendeu? Tem que aceitar, Sim. porque é a minha liberdade de expressão, então você não tem Sim, direito inclusive você falou isso. Inclusive você falou sobre um ponto importante. As pessoas acham que a opinião delas é a verdade. Quando você me diz isso, você já coloca em xeque aí duas realidades conceituais que nós vamos estudar hoje, né? A ideia de opinião e a ideia de verdade. Então, foi interessante a gente pensar sobre isso que ele falou, por quê, né? Aí eu coloquei tópicos aí, são 6 tópicos. Quando, por que e como devemos emitir as nossas opiniões? Né? A gente tem que ter esse conhecimento. Quando, por quê? Vai acrescentar, não vai acrescentar? Essa opinião é uma opinião pautada em quê? Quando que eu vou me colocar? Quando eu for chamado? Quando eu não for chamado? 2. A proximidade entre opinião e hipótese. Né? Eu vou falar a minha opinião ou eu vou levantar uma premissa para discutir sobre? Na 3, qual é a relação de uma opinião e hipótese? Né? Elas são a mesma coisa? Não são? Quando eu dou a minha opinião, é a mesma coisa de eu levantar uma hipótese para discutir? 4, de que forma transformamos uma opinião com a verdade?
Quer dizer, uma opinião que eu dê sobre algo, eu posso transformá-la em verdade, mas como que eu preciso fazer para transformar? Esse papo todo que a gente está tendo é porque, na dissertação, nós defendemos a nossa verdade. Quanto mais verossímil for a nossa verdade, quanto mais próxima àquilo que conhecemos for, melhor será a nossa redação, tá? A maneira como a gente se expressa. Veja que não é meramente a nossa opinião, porque se dessemos a nossa opinião, nossa redação ia acabar em 2 minutos. Deixa eu autorizar alguém aqui, só um minuto. Então, o que ocorre? Nós temos que entender o seguinte: se a gente pensa a respeito da nossa redação como um espaço em que estamos colocando ali a nossa opinião, como que a nossa opinião pode se transformar, então, em verdade, tá? 5, como que se sustenta uma tese? Então, quer dizer, eu levantei uma hipótese, tá? Aí, estamos depreendendo aí a ideia da tese, estamos colocando nosso posicionamento, nosso ponto de vista. Como que eu sustento isso? Porque não basta que eu diga a tese, eu preciso sustentá-la, tá? E aí que vem o papel do argumento. E qual é a responsabilidade que você tem ao emitir uma fala? Né? Veja bem, é claro que quando ele fala aqui desse contexto de mídia social, pegando um pouco do que a Sara falou, e do que a Milena falou também, a gente tem um espaço em que as pessoas falam o que elas querem, elas defendem o que elas querem, pura e simplesmente porque elas querem. Né? A gente tem a ideia a gente sempre brincou com isso, de que a internet é um espaço sem lei, né? De que a internet você tem a proteção do anonimato. Mas, na verdade, nem o anonimato mais existe, porque a gente vê até nesses programas, assim, né? Por exemplo, o Big Brother. As pessoas fazem coisas lá dentro e aí todo mundo busca tudo e descobre tudo, absolutamente tudo da pessoa. Né? Quando você tem o nome completo de uma pessoa, você joga isso no Google, você tem todas as informações possíveis e imagináveis. A primeira coisa que você descobre é a rede social. Você descobre o Facebook, você descobre o Instagram, você joga no LinkedIn, você já vê a vida profissional, você já procura e-mails, você já joga o e-mail, você já vê. Então, basicamente, você pode conhecer tudo pela internet. Né? E aí, os ataques que sofremos hoje, que vivemos hoje, que entramos em contato hoje é algo surreal. Não existe. Ninguém está preocupado assim, não, eu vou fazer um fake aqui para xingar. Não, as pessoas xingam da forma que for, não importa. Não existe mais essa concepção na internet. E aí, quando você dá voz a todos, você acaba colocando esse discurso como se fosse um só. Tá? Então, quer dizer, a fala dos imbecis, ela agora está promovida a um nível em que apenas pessoas de uma classe tal, apenas elas utilizavam essa fala. Agora não, agora todos podem parecer intelectuais, por isso que na internet nós sempre percebemos, nós até brincamos, falamos, nossa, meu Deus, todo mundo entende tudo de política em época de eleição. Todo mundo entende tudo de desigualdade social em época de BBB, em que nós temos 2 negros lá dentro. Todo mundo entende de racismo, todo mundo entende das outras problemáticas sociais. E aí todo mundo quer falar um pouco, porque todo mundo sente o espaço aberto para comentar sobre. Então é algo importante da gente pensar. Esses levantamentos, esses 6 levantamentos aqui, eles estão como estímulos para a nossa aula, para que pensemos e possamos sair daqui melhores no que diz respeito ao que a gente quer falar na nossa redação, tá? Como sustentar aquilo que falaremos na redação. Tudo bem? Tudo ok? Tudo. Sim, Agora, sim. agora dá uma olhada aí nesse meme. Só para avisar que não concordo com a posição geográfica do Brasil. Veja aí, nós temos um meme de gatinho, né, que é um meme que joga sujo com a gente. Só que esse gatinho está um pouco assustador. Gatos
no geral, são traiçoeiros, né? As pessoas dizem isso porque os gatos não estão de brincadeira, né, gente? O cachorro, ele é muito mais entregue, é claro, né? Eu posso dizer o que a respeito dessa minha fala? Eu disse que o gato é mais traiçoeiro e disse que o cachorro é mais entregue a nós. Eu posso dizer que isso é um fato ou uma opinião? O que vocês acham? Acho que seria uma opinião, né? Pra mim é um fato, mas não deixa de ser opinião, né? Pra mim também é opinião. Pois é. Então, o que nós temos? Né? Nós temos aqui essa ideia que a gente vai começar a discutir. Então, quer dizer, o gato falou, só para avisar que não concordo com a posição geográfica do Brasil. Eu botei aqui para você um apontamento que também remete à nossa aula de interpretação da semana passada, que falava sobre o humor. Então, vamos lá. Ó. O riso é uma reação à quebra de alguma expectativa. Então, rimos desse meme porque quebramos uma expectativa, porque nos encontramos com o inesperado. E no meme, o inesperado se dá pela fala proposital que expõe o que é fato, algo indiscutível, e opinião, algo discutível. Pode-se afirmar que a posição geográfica do Brasil não é uma opinião, é um fato, algo que não é passível de concordância ou discordância. No entanto, é apresentada uma recusa a esse fato por meio da expressão não concordo, que é reforçada pela insatisfação do gato. Esses aspectos compõem o humor. O humor vem sempre do inesperado, né? Você não estava esperando por aquilo, no entanto, aquilo aparece. Só que o que ocorre? Nós temos uma noção aqui de que o gato não concorda com a posição geográfica do Brasil. Gente, posição geográfica, algo imutável, não tem como. E aí ele pega e fala, não concordo. Ele bota na conta da ideia aí da geografia, ele coloca como se fosse uma opinião. Quando ele fala não concordo, o próprio não concordar remete a essa questão de opinião. Porque do fato você não concorda nem discorda. Agora, da opinião você pode concordar ou discordar. Ok? E aí a gente já começa com o seguinte pensamento. O que seria o fato, né? Então, contrapondo o fato e a opinião. O fato é, em geral, uma possibilidade objetiva de verificação, constatação ou averiguação. Portanto, também de descrição ou previsão objetiva, no sentido de que todos podem fazê-la nas condições adequadas. O fato é independente de opiniões, preconceitos e mesmo juízos e valorações que não sejam inerentes ao uso dos instrumentos capazes de confirmá-lo. Então, nós temos aí o fato enquanto algo inquestionável. Temos de ter muito cuidado em termos práticos na redação, porque, às vezes, colocamos fatos achando que estamos colocando opiniões. É claro que a nossa redação, ela tem que ter a nossa opinião, beleza. Mas a gente não pode enxergar um fato como uma opinião, porque os dois não são a mesma coisa. Então, o que tem o fato? O fato em si se caracteriza pelo quê? Ter como referência um método adequado para verificação e confirmação. Então, o que você fala pode ser verificado e confirmado? O que você fala não depende da sua subjetividade? E aí a gente entra num ponto importante. Por quê? Nos estudos linguísticos, quando a gente está na academia, estudando sobre a linguagem, sobre os fenômenos linguísticos, nós percebemos que não existe um discurso que não carrega um pouco de subjetividade, né? Porque o ser humano não consegue se desprender de sua subjetividade ao construir textos, ao fazer pinturas, tá? Num determinado momento da minha vida enquanto professora, eu estava em sala e aí perguntei se a gente conseguia dissociar, por exemplo, a arte do autor, né? Muitos me responderam que sim, como se fosse assim, uma esfera profissional, uma esfera profissional. Por exemplo, Fernando Pessoa escrevia
algumas das suas poesias pelos seus 3 heterônimos. Então, Fernando Pessoa, em si, tinha outras 3 personalidades com as quais ele assinava. Então, num dado momento, ele conseguia se transpor para uma ideia, num outro momento, ele conseguia se fazer de outra pessoa, e num terceiro momento, ele conseguia se fazer de uma outra pessoa. Então, o que a gente precisa pensar? Será que, de fato, a gente consegue dissociar? O que vocês acham? Por exemplo, um cantor que escreve uma música, vocês acham que ele consegue afastar, quando ele produz uma escrita, uma música, uma poesia, né, ou um texto, vocês acham que nós, os cantores, os alunos, os estudantes, os pintores, os escultores, vocês acham que nós conseguimos dissociar quem somos daquilo que produzimos? Acho que depende, mas na maioria dos casos não. Mas depende de quê? Por exemplo, uma redação com uma coisa que eu não concordo, eu vou ter que me adaptar para aquele tema. Talvez não fique tão bom, mas eu vou ter que ter uma adaptação para aquilo. Mas independente disso, eu escrevo e eu me expresso da forma que eu acho que é certo. Sim, de alguma maneira você carrega muito daquilo que você pensa. Por isso que até, Sara, você tem o direito, por isso que até na sua fala você fala assim, muitas vezes eu vou fazer uma redação da qual eu vou discordar do tema, mas eu vou seguir, porque eu sei que eu preciso fazer um concurso, eu preciso tirar 1000 nessa redação, então eu vou fingir. E aí o próprio Fernando Pessoa fala do poeta ser um fingidor, né? Então é como se pudéssemos fingir nas nossas produções e não nos colocarmos diretamente ali, visto que podemos não concordar com aquilo que está sendo colocado. E é um pouco disso, né? Há quem diga que não, há quem diga que não tem como. Se eu tenho um tipo de vida, um tipo de olhar para a vida, eu não vou conseguir perder o meu olhar daquela forma para produzir um texto, tá? E esse é o grande problema. Por que é o grande problema? Né? Aí você está pensando, já, então eu tenho que fingir que concordo, mesmo que eu não concorde. É complicado te responder que sim, mas de alguma maneira um pouco, porque se alguém coloca uma proposta de redação para você, você entra em contato com essa proposta de redação, você percebe que o viés dos textos motivadores, você percebe que esse viés lida com uma tendência temática, ou seja, que você tende a tender para um lado X e não Y. Como é que você vai fazer? Se você tem que tender para o X e não para o Y, só que você é Y. Se você fizer o Y, na verdade, você pode confrontar com aquilo que a banca espera de você. E aí a gente não quer criar esse confronto. Então, de alguma maneira, em algum grau, a gente pode conseguir dissociar um pouco, né? Só que é mais difícil o jogo da escrita nesse sentido, porque aí nós temos de trabalhar o tempo todo para negar o nosso cérebro. E o nosso cérebro tem muita dificuldade com a palavra não, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar a nossa opinião sem concordar? Será que a gente vai conseguir sustentar por muito tempo? É como uma máscara social. Todos nós usamos máscaras sociais, né? Não o tempo inteiro, mas, por exemplo, quando eu vou à casa de alguém que eu sei que não gosta de mim, ou quando eu estou perto de uma pessoa com a qual eu discuto frequentemente, ou com a qual eu tenho algum tipo de problema, eu uso uma máscara social ali para que eu possa não criar problema por estar no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar daquela pessoa. Entendeu? Só que quando eu saio dali, eu volto a ser eu, beleza. Na redação é como se fosse assim também. Você tem que vestir meio que a carapuça da banca.
É claro que quando eu falo isso, a gente está conversando um pouco sobre o viés do Enem, mas se fosse na UERJ, nas particulares, por exemplo, aí a gente já não tem esse tipo de exigência. A gente pode ser quem a gente é, que a gente não é avaliado por esse viés, a gente é avaliado por outros, pela nossa criatividade, pela maneira como desenvolvemos, tá? Então vai um pouco por aí. Então é difícil, às vezes, para essa ideia que a gente está falando, né, essa coisa de fato, a gente interpretar o fato como sendo alguém que não pode depender de subjetividades. É um pouco difícil, porém é necessário que a gente enxergue dessa forma. Um fato não dá valor à subjetividade, ele dá valor à concretude da situação. A função referencial da linguagem, por exemplo, é uma que explora muito a questão do fato. A função referencial, lembra dela? Porque o foco dela é justamente fazer o quê? É colocar na sua mão a informação. Você interprete da maneira que você quiser. Por quê? Porque a interpretação está no sujeito. Então, o que eu estou querendo dizer? A interpretação do que eu escrevo está no sujeito que recebe. Por isso que eu tenho que tentar ser o mais claro possível, porque se essa interpretação bate no sujeito e o sujeito interpreta da maneira dele, eu estou vendido, eu estou ferrado. Eu tenho que fazer com que o que eu penso se transforme em verdade para aquela pessoa que lê e aquele fato se transforme naquilo que eu preciso para que a pessoa possa entender. Ah, tá, então a Sara usou esse fato na redação porque ela queria embasar a opinião dela em cima desse fato. Ah, beleza, show, entendi. Então é por aí. Tá? A gente tem que se apropriar desses conhecimentos que a gente está vendo hoje, pensar o que é fato, o que é opinião, qual é a diferença dos dois, como que um me ajuda, como que um me atrapalha, para que a gente possa levar esse conhecimento para a nossa redação. Tá? Então, veja bem, nós temos aqui o seguinte, o próximo slide fala a respeito da opinião. Então, nós vimos o que é fato e vamos ver agora o que é opinião, tá? Só um adendo, tem muita gente que escreve opinião errado, tem muita gente que escreve O-P-N-I-A-O-T-I-O, né? Como se fosse opção. Opinião se escreve dessa forma que está aí, tá? Então vamos lá. A opinião designa qualquer conhecimento ou crença que não inclua garantia alguma de sua própria validade. Ou seja, a opinião que a gente tem não tem nenhuma garantia. Ponto. A opinião é o conceito em que nós vamos trabalhar com o que a gente crê, o que a gente conhece, mas não necessariamente podemos garantir sobre, tá? Vamos lá. Deixa eu só autorizar aqui. A opinião da qual estamos falando, vou voltar aqui, tá? A opinião é qualquer asserção ou declaração, conhecimento ou crença que inclua ou não uma garantia da própria validade, tá? Então, chegamos a uma conclusão. Se o falante apresenta um conhecimento, uma crença ou emite uma declaração sem sujeitá-la a uma revisão, sem vinculá-la a uma garantia de validade, estará emitindo uma opinião. Então tá, a pergunta é a seguinte: entre fato e opinião, se eu sei que opinião é qualquer coisa na qual eu creia e a qual eu conheça, só que sem garantias, e o fato é aquilo que tem uma comprovação. Em que lugar é comum que as pessoas façam isso? A gente conversou até logo no início, né? Em que lugar é comum ver bastante... Em que lugar é comum ver opinião hoje em dia? Em qual espaço nós estamos muito acostumados a ver opiniões hoje em dia? Fala para mim. Em que local as opiniões falam mais alto que os fatos hoje em dia? Nas redes sociais, né? Nas redes sociais, exatamente. E
o que é suficiente para que esse comportamento ocorra? O que é suficiente? Tipo assim, ah, tá, a minha opinião, ela se coloca igual a X pessoas, ou ela se coloca diferente a X pessoas, tá? Mas o que é suficiente para que eu possa expressar a minha opinião dentro das redes sociais, por exemplo? O suficiente é o simples fato de você desejar expressar isso. Se você deseja expressar, é o suficiente para que você expresse nesses espaços. Então, as redes sociais trouxeram, na verdade, um grande espaço democrático para que você possa colocar a sua opinião. Só que a gente tem que ter um limite entre qual é o intuito de eu dizer aqui a minha opinião? Né? E aí volta para o primeiro slide que a gente conversou. Né? Qual é a importância, qual é a relevância de eu expor a minha opinião aqui dentro dessa publicação, por exemplo? Né? Será que isso é válido? Será que eu vou acrescentar para a vida de alguém? A mesma coisa você pensa na sua redação, tá? É a mesmíssima coisa. Você pensa assim, essa informação eu vou acrescentar? E aí eu já pego o escopo que eu tenho das redações de vocês. Eu vejo muitas vezes que alguns pontos que vocês colocam são desnecessários. Não precisariam estar ali, né? Não tinham a menor necessidade de estar ali. Então a gente tem que refletir, pô, o que é importante? Eu preciso comentar sobre isso? Isso aqui é algo que vai trazer um peso argumentativo para o meu texto? Sim ou não? Se não trouxer, tira, tá? Muitas vezes nós não conseguimos trabalhar naquela estrutura de 3 períodos porque perdemos tempo fazendo 4, 5, em que, na verdade, poderíamos ter condensado tudo e colocado em 3. É claro que isso não é uma forma, né? Eu não quero que você pense dessa forma, mas eu penso que, às vezes, quando você fala e faz muitos períodos, é porque você não soube condensar. Então, a ideia que a gente tem que ter é o seguinte: se a gente vai usar uma opinião, essa opinião vai ser pautada em quê para se transformar em verdade? Como que eu vou sustentar essa minha opinião? Essa minha opinião acrescenta, não acrescenta ao meu texto? Beleza, é esse olhar que a partir de hoje, a partir dessa aula, eu quero que vocês tenham. É relevante dizer isso? É irrelevante dizer isso? Tem força argumentativa? Não tem força argumentativa? Esse é o ponto, tá? Então, veja bem, nós temos o seguinte, deixa eu colocar aqui, nós temos o seguinte, eu vou projetar aqui o próximo slide em que eu vou perguntar para vocês o que é fato e o que é opinião, para ver se vocês conseguiram pegar essa ideia, tá? Então, vou começar. Já. Fala. Só um minutinho, volta no outro slide, rapidinho. Sim, claro. Nesse outro slide, ele está dizendo que a opinião, ela não tem uma garantia de validade, certo? Certo. Mas na redação, a gente não apresenta argumentos que validam a nossa tese? Então, mas é o que você está usando para validar o que você disse. Não é apenas a sua opinião, entende? A gente vai ver mais para frente isso, mas quando a gente, na redação, usa a nossa opinião, a gente nunca usa a nossa opinião sozinha. E aí foi bom você ter perguntado, porque quando a gente usa a nossa opinião, a gente sempre valida com as argumentações e com os recursos argumentativos. Porque a nossa opinião pela nossa opinião não vale nada, infelizmente. Para esse tipo de contexto no qual a gente está inserido, se a gente está falando de vestibular, a nossa opinião em si, ela tem de ser pautada em cima do estudo dos outros, senão não tem validade, entendeu, Inara? Aham. Então, quando a gente fala que a opinião é qualquer declaração que inclua ou não uma garantia, é porque eu posso dar uma opinião sem garantia alguma de validade e posso dar a minha opinião com garantia, que no caso é quando eu coloco
na minha redação, junto com os meus argumentos e tudo mais, beleza? Beleza. Vamos então para o próximo, ó. Milena. Tá aí, Milena? Tô. Diz para mim a primeira, né? Nós temos aqui 10 declarações. O que é fato e o que é opinião aqui? O que você entendeu de fato e o que você entendeu de opinião deve ser suficiente para que possamos identificar aqui. Você pode me dizer se a número 1 é fato ou se é opinião e por que você disse isso? Eu acho que é opinião, que é fato, é opinião, calma. É opinião, porque assim, por mais que a maior parte das pessoas não se dê muito bem com física, tem gente que gosta e que as pessoas, por exemplo, de exatas vão muito bem em física. Então, por mais que assim, 99,9% da população não goste muito, não se dê muito bem em física, é uma opinião das pessoas. Sim, sim, porque veja bem, física é uma das matérias mais difíceis do currículo escolar. Beleza. Só que quando eu falo que é uma das matérias mais difíceis, isso aí inclui a subjetividade da pessoa, né? Do outro, né? Porque eu poderia dizer aqui que português é uma das matérias mais difíceis do currículo escolar. E o que é difícil e o que é fácil? O que é certo e o que é errado? O que é bom e o que é ruim? E aí eu já toco num outro ponto, nas gerações de vocês, tá? Então, por exemplo, pessoas que usam não sei o que é certo, não sei o que é errado, não sei o que é bom, não sei o que é mal. Gente, não. Esses conceitos são relativos. Se são conceitos relativos, devem ser evitados. Nós sempre temos de colocar algo que seja pautado em uma realidade. Então, por exemplo, matar é algo inadequado socialmente. Beleza. Para a nossa cultura, matar é algo errado do que diz respeito ao ponto de vista de sociedade, né? Então, matar por impulso é errado. Beleza. A gente coloca isso, né, na nossa mente, mas na redação a gente não pode escrever certo e errado, porque a relatividade desses conceitos faz com que uns enxerguem de uma forma e outros de outra, entendeu? Então, de fato, a primeira é opinião, tá? Vamos para 2. A maioria da população brasileira não entende de informática, Tainá. A maioria da população brasileira não entende de informática. Eu acho que seria um fato se ele desse algo que comprovasse isso. Exato, porque olha só, o dado é o seguinte, mais de 64,7%, eu sei porque pesquisei, tem acesso à internet. Mas isso não significa a mesma coisa dessa frase 2, concorda, Tainá? Sim. Porque aqui eu digo que a maioria da população brasileira não entende de informática. Mas eu não disse que a maioria não tem acesso. Entende isso? Então, são duas declarações diferentes, tá? Só que quando eu falo que a maioria da população brasileira não entende de informática, dos procedimentos ali de informática, tá? Isso aí não é uma opinião, isso é um fato. Porque pode ser comprovado nos estudos que mostram que, pelo fato de a gente não ter uma educação digital, né, nas escolas, de pouquíssimas escolas oferecerem esse tipo de conhecimento, a gente tem, sim, essa frase 2 como um fato. A maioria da população não entende de informática. Não entende porque não há um investimento nesse tipo de disciplina do currículo escolar, até porque é caro. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu já estou tentando embasar para convencer de que isso é um fato, é o que a gente precisa fazer, tá? O fato, ele necessita de comprovação. A opinião pode ter uma comprovação ou não, tá? Bolsonaro é o presidente do Brasil, Sara. Um fato.
É um fato, não há questionamento quanto a isso. Você pode questionar a efetividade dele, mas questionar a efetividade não tem a ver com o que falamos na 3, tá? Nós falamos que o Bolsonaro é o presidente do Brasil. Beleza, show, acabou. Isso é um fato. A 4, a Júlia está aí? 4, Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso aí é uma opinião ou é um fato? Opinião. É uma opinião, porque para muitos ele não foi, tá? Então, trabalhamos com a opinião nesse sentido. Na 5, nos momentos de crise, a humanidade se une, Milena. Pensa bem, hein? Opinião. Veja bem, se a gente fala que a humanidade se une, é uma opinião, tá? Porque a gente está vendo que não, né? Se eu, por acaso, trocasse essa frase, se eu colocasse nos momentos de crise, a população italiana se uniu, aí é um fato. Agora, se a gente traz para a questão de humanidade, que é um conceito muito amplo, a gente está generalizando, dizendo que todas as pessoas, nos momentos de crise, se compadecem e fazem a sua parte. Por exemplo, nesse contexto de pandemia no qual estamos inseridos, nós temos aí pessoas ainda, você vai ao mercado, é surreal. A quantidade de gente que tem é absurdo. Na esquina aqui de casa, eu passei com o Vitor e aí eu vi um monte de gente, eu falei, gente, deve ter alguém caído ali no chão. Não, era um pagode mesmo com churrasco no domingo passado. Então, assim, eu não sei muito bem, né, com que cabeça as pessoas estão, como que elas estão levando esse tipo de coisa, mas, assim, nessa frase, quando temos, nos momentos de crise, a humanidade se une, temos a ideia generalizante. Aí, nesse caso, a gente não pode atribuir como fato, porque não pode ser comprovado, tá? 6, Tainá, existem muitos países no mundo. Um fato. É um fato. Inara, a cor preta para roupas é a mais bonita. Opinião. Ai, gente, para mim é fato. Tô zoando. É. Né? Mas, veja, a cor preta para roupas é a mais bonita. Tem gente que não suporta preto, tem gente que ama preto, tem gente que escolhe, a maioria, né? Na verdade, tem gente que tem um guarda-roupa com mais roupas pretas do que coloridas. Então, isso aqui é uma opinião, tá? Milena, no Brasil há pessoas que passam fome. Fato. É um fato. Infelizmente, pleno 2020, ainda há pessoas que passam fome no Brasil. 9. O sol brilhará mesmo em dias cinzentos. Fato ou opinião? Fato. Fato. O sol brilhará mesmo em dias cinzentos. Mesmo que você não veja, eu sei que é um pouco poética essa frase, mas mesmo que você não veja, ele está lá, tá? A saúde é um pilar fundamental para o ser humano, Sara. Isso é um fato ou é uma opinião? Um fato. Isso é um fato. E muitas pessoas colocam como opinião na redação, tá? Mas não é. Se você fala que a saúde é um pilar fundamental para o ser humano, você não está falando nada de diferente. Então, tem gente que lida com a saúde é um pilar fundamental para o ser humano como se isso fosse uma tese, né? Não, cara. Você, quando traz fato para a tese, não tem questionamento. Ninguém vai chegar e vai dizer assim, não, a saúde não é um pilar fundamental, não. O que é um pilar fundamental é a economia. Para a população, o que mais importa é a economia, dane-se a saúde. Então, tem gente que traz, é inacreditável, né? Mas tem gente que traz isso como uma questão que você pode concordar ou discordar, né? Quando, na verdade, esse fato é inquestionável mesmo. Tudo bem, gente? Sim ou não a respeito desse primeiro ponto? Tudo bem. Sim.
Show, vamos agora para a verdade. Agora é uma fumação mental, né, galera? Isso aqui é mais complexo, entendeu? A verdade é sempre mais complexa. A gente sempre diz que dentro de uma discussão, por exemplo, vamos imaginar, eu estou discutindo com a Tainá, né? Nós estamos brigando. Sempre foi dito que a verdade da Jajá é uma, a verdade da Tainá é outra, e a verdade verdadeira, de fato, propriamente dita, é uma terceira. Tá? Então é engraçado a gente pensar sobre esse conceito de verdade. Inclusive, coloquei algumas interdisciplinaridades aqui para que vocês possam já guardar. Eu pretendo fazer isso em todas as aulas, para que vocês possam guardar para usar na redação, tá? Quando for uma temática mais falando sobre verdade, sobre informações, sobre fake news, sobre a influência da opinião alheia no nosso comportamento, entendeu? Então, dentro desse viés, eu trouxe aqui 3 pontos, o Sartre, o Nietzsche e o Foucault, com as suas definições de verdade, cada um ao seu modo. Tá? Então, você depois anota isso para guardar aí no seu caderninho de citações. Os conceitos estudados levam a crer que o fato é inquestionável, porque este, sendo comprovável, traria uma verdade incontestável. A palavra verdade tem sido objeto de estudos filosóficos ao longo dos séculos, sendo um conceito complexo e variado que se dá em correspondência ao fato. É muito difícil a gente definir verdade. O que é verdade se a gente, de alguma maneira, vai se colocar ali, vai colocar a nossa subjetividade? É muito difícil. Você pode jurar que você falou a verdade, mas será que você falou de fato? O que vem a ser a verdade? Se a sua interpretação sobre uma situação também está em você, também é o que você vê. Numa situação de briga, por exemplo, se a Sara fosse contar a história sobre a briga, ela poderia usar uma palavra ou uma expressão que desse a entender que eu estava certa e que a Tainá estava errada. Talvez por a Sara me conhecer há mais tempo, ela pudesse usar alguma palavra que fosse dar para mim uma ideia de que eu tinha mais razão do que a Tainá naquela situação. Então, é difícil você tentar dizer o que é verdade. Tanto é que quando a gente tenta definir a verdade sob alguns vieses, a gente não consegue. Porque a verdade ela é muito complexa. A verdade, ela leva aí, dentro desse terceiro ponto que eu coloquei para você, que o discurso é o discurso que diz as coisas como são. Tá, então a Sara vai falar sobre a minha briga com a Tainá. A Sara vai contar como a briga foi? Será que ela de fato vai contar como a briga foi? Ou ela não vai pesar para um lado? Entende isso? Então é muito complicado a gente falar sobre verdade. Mas a gente já tem um ponto que diferencia a gente dos demais. Que é a ideia de que a gente tem um fato que a gente pôde comprovar e aí a gente dá aquele valor de verdade. É isso que eu conversei com vocês. Eu não me lembro agora com quem foi, mas nas aulas presenciais eu falei sobre isso, dessa ideia de que quando a gente faz uma dissertação, a gente faz uma dissertação com base na nossa verdade. É a nossa verdade que interessa. O que a gente vai ter que transmitir para o outro é essa noção de verdade que vai permitir com que a outra pessoa aceite aquilo enquanto verdade de fato, tá? Então é muito difícil a gente definir, mas a gente tenta fazer isso na dissertação quando a gente tenta provar por A mais B que o que a gente está falando faz super sentido, tá? Então, o verdadeiro é o discurso que diz as coisas como são e o falso é aquele que diz as coisas como não são. Vamos pensar nessa noção de verdade, parece até uma aula de filosofia, né? Mas é só para a gente pensar aqui quais são as possibilidades de interpretação da verdade. Então, por o Sartre, que é uma referência, os alunos adoram colocar filósofo francês na redação, a verdade está na essência do indivíduo. E a verdade é o resultado dos valores de uma sociedade. Então, a sua verdade se pauta na sua essência. Né? Se a sua essência é ruim, é muito provável que você use falsidades no lugar de verdades.
tá? Então, quem você é, a construção da sua personalidade dentro de um contexto social faz com que você revele a verdade, tá? Já para o Nietzsche, que é o famoso alemão aí que a gente conhece, filósofo alemão, eu não consigo escrever o nome dele, gente, não tem jeito, não sei vocês, mas, cara, eu vou escrever 1000 vezes isso no quadro branco, mas não dá. A verdade é uma ilusão. Se a verdade é uma ilusão, para o Nietzsche, a verdade não existe. Então, quer dizer, essa coisa da qual a gente estava falando mais cedo, tipo, eu brigo com a Tainá, a Sara vai tentar contar isso para a Inara. Será que a Sara vai contar a verdade mesmo? Ou ela vai inventar algo e aí a verdade não vai existir? A verdade verdadeira de fato, será que ela pode se manifestar? Será que ela existe ou não? Para o Nietzsche, não, tá? Para o Michel Foucault, que também é muito conhecido da gente, a verdade precisa ser livre, tá? Ela não pode estar vinculada a uma institucionalização, porque desta forma a verdade será manipulada, gerando constrangimentos e formas de comportamento. Então, isso aí é problemático, né? Isso a gente vê muito hoje em dia. Quando se pega uma noção e se manipula essa noção para jogar para o nosso colo, de modo que a gente aceite como verdade aquilo que foi colocado, tá? E isso é perigoso. É muito, muito forte essa contribuição de Foucault, porque, de fato, a verdade, para ser verdade, ela precisa estar livre. Livre de quê? De amarras argumentativas, livre de manipulações, livre para poder exercer o seu papel de chegar a uma pessoa e a própria pessoa depreender aquele ponto como verdade. Tá? Então, temos 3 noções aqui importantes. Ó, essas noções aqui são importantes para que a gente enxergue a verdade da maneira do olhar, né, de cada um desses caras. E aí, como que você usa isso numa redação? Isso aqui entraria como um recurso, né? Então, um recurso argumentativo, de repente, se o seu argumento casar com um desses olhares, você pode usar isso aqui para se embasar no parágrafo de desenvolvimento. Ah, já, eu posso começar a minha redação com uma citação? Pode também, mas aí é sempre bom a gente evitar, porque a citação é um recurso argumentativo. Então, se é um recurso argumentativo, o ideal seria que fosse o quê? Lá no desenvolvimento, tá? Nós temos aqui o seguinte. Temos agora... Me diz se está tudo bem por enquanto. Tudo bem. Sim. Temos agora o seguinte, ó. Já. Oi. Eu queria te perguntar uma coisa. Fala. Uma vez eu ouvi, tipo assim, entre opinião e achismo. Quando você dá uma opinião, você tem que ter um embasamento nela, certo? Para ela ser verídica. Ou seja, qualquer tipo de coisa que você fale sobre alguma coisa não pode ser considerada opinião a menos que você tenha estudado. Ou seja, a menos que você tenha fatos sobre ela. Então, todas as coisas que você transmite para outra pessoa é simplesmente achismo e não opinião. O achismo, na verdade, é quando você avalia segundo as suas próprias justificativas. Você não tem comprovação de nada, entendeu? Sim, então, tipo assim, a opinião nesse contexto, assim, seria meio que a coisa que você utiliza o fato. Então, para uma pessoa ter, por exemplo, as coisas que lançam na internet, não seriam opiniões das pessoas, seriam achismos, coisas que elas tiram da cabeça delas e... Depende do que você lê, por exemplo, se a pessoa pega a própria opinião e se baseia em fatos, isso não é achismo, entendeu? Uhum. É esse o ponto. Tipo, a sua opinião, ela tem que estar embasada em algo. Mas na internet isso não acontece, Milena. Na internet é o achismo que predomina. Porque não há uma substância na opinião.
Porque o que eu tinha ouvido era que, tipo, você não pode considerar a opinião da pessoa se ela não tiver um fato. Ou seja, a diferença de fato e opinião é mais ou menos que o fato serve para embasar a opinião de uma pessoa. Não é como se a pessoa tivesse... Isso, mas a gente está falando da mesma coisa. O fato serve para embasar. O fato é aquele ponto de validade que você vai dar para a sua opinião. Tipo, para não ser a sua opinião por ela mesma. Ah, vou dar minha opinião aqui por ela mesma, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de apoio de uma realidade. Porque o fato é uma realidade. Sim, entendi. Então, se eu falo alguma coisa, tipo, interiorizada minha, não é nem uma opinião, nem isso chega a ser, é achismo. Exatamente. Entendi. Exatamente. Porque não tem suporte. Uhum. Tá? Obrigada, Gigi. Nada. Vamos agora para esse texto, e esse texto fala por que opinião não é argumento. Tá? Vamos dar uma lida aí. Isso é um trecho, na verdade, de um texto que saiu na Folha de São Paulo, e eu peguei para ilustrar essa ideia que a gente está conversando. E existe aqui uma série de perguntas sobre a questão da argumentação, né? Eu separei 3 pontos só, que são os pontos que mais nos interessam para nos ajudar na criação da nossa tese. Não é fácil vencer uma discussão. É claro que aqui, galera, a gente está falando de um contexto de discussão, tá? Só que a gente vai aplicar a redação. Então, não é fácil vencer uma discussão. Só um ponto, antes de dar continuidade. Posso criar monstrinhos com esse texto, tá? Então, por exemplo, você agora vai brigar com seu namorado, já vai saber argumentar. Você vai brigar com a sua amiga, já vai aprender a argumentar. Então, vamos lá. Quero que você só aplique isso à redação, tá? Não aplique contra outras pessoas. O Vitor acha, toda vez que eu discuto com ele, que eu sempre ganho porque eu sempre tenho argumentos. O que vocês acham? Vocês acham isso? Vocês acham que eu sempre ganho porque eu tenho argumentos? O Vitor acha que eu uso todo o meu conhecimento de redação para discutir com ele. Vocês acreditam nisso? Faz uma dissertação argumentativa para discutir com o boy. Ele acha. Se eu usasse todo o meu potencial, ele não ia nem abrir a boca. Mas eu não faço isso, eu não sou professora com ele, entendeu? Mas ele acha isso. Eu tô falando isso porque ele assiste as minhas aulas. Ele tá trabalhando, mas sempre que ele pode, ele vai, entra lá, conecta, entendeu? É bom que ele já vê, fica a dica. Mas vamos lá. Não é fácil vencer uma discussão, especialmente em um contexto inflamado, em que as opiniões se polarizam, notícias falsas se proliferam, debatedores recorrem a ofensas e sarcasmo, e festas de fim de ano criam ambientes propícios para a briga. Uma boa discussão, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não serve para disputa, e sim para a construção do conhecimento. Nesse sentido, saber sustentar uma boa argumentação é fundamental. Foi perguntado ao Walter Carnielli o que é considerado um mau argumento para ele, tá? E ele respondeu o seguinte: um argumento é uma viagem lógica que vai das premissas à conclusão. Conforme a definição dada no nosso livro, um bom argumento é aquele em que há boas razões para que as premissas sejam verdadeiras. E, para além disso, as premissas apresentam boas razões para suportar ou apoiar a conclusão. Em outras palavras, as premissas que você apresenta devem ser precisas e verdadeiras, e devem produzir uma razão para se pensar que a conclusão é verdadeira. Desse modo, há 2 maneiras em que um argumento pode falhar ou ser um mau argumento. Agora você se liga. O que faz um argumento ser um mau argumento? Porque muitos alunos falam para mim, já, eu acho que meu argumento é fraco. Eu acho que o meu argumento não tem muita validade. Claro, será que você está usando algum recurso para embasar esse argumento? Ou você está ali simplesmente colocando ali sua opinião sem nenhum tipo de comprovação? Então, vamos lá. Primeiro ponto para o argumento falhar ou ser um mau argumento. Se as premissas forem falsas, ou seja, se
os seus apoios iniciais, né, aquilo que você vai usar para defender se isso for falso. Se isso for falso, já era. Sua argumentação não vai ser uma boa argumentação. Por isso que a gente tem de procurar verdades. E o que são verdades? São fatos incontestáveis, para que a gente não coloque o achismo e sim a opinião embasada e transformada em verdade. 2. Se as premissas não apoiam a conclusão. O que ele está querendo dizer aqui? Na verdade, a gente tem uma construção de raciocínio quando a gente escreve texto dissertativo. Então, a gente vai construindo em cada passo, em cada parte da nossa redação, a gente constrói uma ideia. Essa ideia tem que encaminhar para a conclusão. Essa ideia tem que casar de uma maneira que a soma da primeira com a segunda ideia suportem, ou seja, apoiem a conclusão a que você chega. Se não apoiar, deu ruim, tá? A sua redação não foi uma redação com bons argumentos. Em geral, as pessoas erram mais na parte 2. Parece mais difícil decidir se as premissas apoiam ou suportam a conclusão do que verificar se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então, é importante que a gente pense assim, esse argumento que eu estou usando, né? Essa construção argumentativa, ela é verdadeira? Ela está pautada em fatos? Sim, ela está pautada em fatos. Show. Mas elas têm a ver com o encaminhamento que eu quero para poder concluir o meu texto? Se elas não têm a ver, elas não são boas. Preciso remodelar, preciso recriar, preciso ir em busca de outras premissas. Tá bom? A letra B fala o seguinte: como desmontar um mau argumento de forma respeitosa e produtiva? Aqui numa situação de conversa, né? Existe um princípio metodológico importante na argumentação, que é o princípio da acomodação racional, também conhecido como princípio da caridade e que foi tratado por filósofos de peso, como Van Orman e Donald Davidson. O princípio exige que devemos tentar entender o ponto de vista do oponente em sua forma mais forte e persuasiva antes de submeter sua visão à nossa avaliação. Dessa forma, devemos primeiro fazer todos os esforços para esclarecer as premissas e a conclusão do oponente, inclusive ajudando-o a reparar os pontos fracos. Só então, após essa atitude respeitosa, é que devemos gentilmente apontar a ela ou a ele onde suas premissas são falhas ou duvidosas, e ou porque tais premissas não apoiam a conclusão. Em outras palavras, o princípio da acomodação racional impõe que interpretemos as afirmações dos outros de forma a maximizar a verdade ou racionalidade do adversário, tanto quanto isso seja possível. É a maneira mais respeitosa e produtiva de manter uma discussão honesta. Agora, deixa eu olhar aqui para a sua fuça. Você acha que alguém vai fazer isso na sua redação? Você acha que alguém vai aplicar esse conceito na sua redação? Me responde. Você acha que alguém vai usar o critério de caridade na sua redação? Sim ou não? Você acha que alguém vai buscar entender você Não, em qualquer ponto? acho que não. Não acha não, você tem certeza. Ninguém vai fazer isso. Tá? Por isso que, o que acontece? Quando você me entrega uma redação, é até bom eu te falar isso, para que você tenha a dimensão do que de fato acontece. Quando você me entrega uma redação, eu olho essa redação, obviamente, com respeito, mas eu não posso olhar aquilo e falar assim, a Sara quis dizer tal coisa. Ela não disse, mas, pô, ela quis dizer. Se eu aplico isso na redação, vocês estão ferrados. Vocês vão receber notas que não correspondem com a realidade. Entende isso?
Então, esse princípio é um princípio quando você está ali no tete-a-tete, você tenta entender, você tenta dar uma racionalidade àquilo que foi falado para você. Só que, no ponto de vista da redação, eu não posso fazer isso, não tem a menor condição. Se eu fizer isso, você sempre vai tirar 1000. Não, o problema não é você sempre tirar 1000, porque eu quero mais é que você tire. O problema é que, às vezes, você se expressa de uma maneira na sua redação que a coisa fica confusa e eu fico em dúvida. Resumindo, você não pode deixar em dúvida quem vai ler o seu texto, tá? De jeito nenhum. Isso é um ponto que é fato, tá? E aí, o que acontece? Nós temos o terceiro tópico. Esse tópico é muito, muito importante. Por quê? Como que as pessoas gostam de ganhar discussões e como que esses assuntos que nós vamos discutir aqui agora podem nos ajudar na redação? Então, vamos lá, olha só. Isso aqui é extremamente importante para que você não cometa erros argumentativos, tá? Vamos lá para a questão C. Por que tanta gente recorre às falácias? O que é a falácia, na verdade? Alguém pode me dizer o que é uma falácia? Alguém lembra o que é isso? É uma mentira? A falácia é um raciocínio falso, que parece muito, 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 muito que é verdade. Tá? A gente, lá na Antiguidade Clássica, se chamava de sofisma, né? Então, as pessoas argumentavam falsidades, tá? Elas arrumavam toda a sua argumentação, todo o seu raciocínio em cima de informações falsas, mas isso dava a impressão de verdade, tá? Então, há centenas de falácias, as pessoas usam muito isso, nós vamos ver algumas, tá? Há centenas de falácias conhecidas e estudadas, mas a lista é potencialmente infinita. Há falácias lógicas, falácias estruturais, falácias de analogia, falácias emocionais, etc. Uma falácia é um mau argumento que não pode ser reparado. As pessoas gostam das falácias com rótulos em latim, que soam poderosas, e supostamente são usadas por advogados ou podem ser usadas para impressionar o oponente. Nesse caso, você tem que sempre me olhar como oponente. Eu sou sua oponente. Quando eu corrijo sua redação, eu sou sua oponente. Quando eu não corrijo sua redação, eu estou te amando, tá? Então, o meu princípio de caridade e amor por você não é no momento em que eu corrijo a sua redação, tá? Isso você pode ter certeza. Então, o que ocorre? Nós temos aqui o primeiro tipo, que é o ad hominem, tá? Esse é o que as pessoas mais usam, que é quando você ataca a pessoa e não o argumento da pessoa. O exemplo é o seguinte: o médico me recomendou parar de fumar, mas ele fuma. Alguém pode me explicar esse argumento? E as pessoas, elas têm uma postura, uma fala, mas não coincide com a ação delas. Sim, e aí, quem está argumentando se aproveita disso. Ah, já. Isso é numa discussão ou numa redação? Nos dois. Quantas vezes não visualizamos textos em que a pessoa atacava o ser e não o discurso da pessoa? Quantas vezes, várias vezes já vimos isso. Você ataca a pessoa e não o argumento da pessoa, tá? E isso aí, obviamente, é uma estratégia de argumentação, mas que não deve ser validada. Para nós, o importante é olhar um argumento e pensar nele, discutir sobre ele, tá? O falso dilema é o próximo e diz o seguinte: quando se exageram os dois lados de uma questão, ou seja, as extremidades, né?
não deixando lugar para nuances ou meio termo. Por exemplo, uma redação sobre aborto, tá? Você é a favor do aborto? Então você apoia o assassinato de crianças. Muito comum ler redações em que os posicionamentos e as interpretações são feitas em cima desse tipo de argumento. Quer dizer, o fato de você ser a favor do aborto não pode trazer sequências pensativas sobre o que você é. Então, eu não posso julgar uma pessoa que apoia o aborto como uma pessoa que apoia assassinato de criança. Uma coisa não tem a ver com a outra, mas para muitos tem. Visto que o aborto, né, você vai tirar uma criança de dentro de si, você vai matar uma criança. Então, se você é a favor do aborto, você é a favor de assassinato de crianças. Como se isso fosse diretamente relacionado. Mas não é. E aí, a partir do momento em que não é, a gente está se utilizando de uma falácia. A gente está construindo o raciocínio em cima de algo que é falso. Tá? Esse próximo é o post-hoc ergo propter hoc, que significa o quê? Depois disso, portanto, por causa disso. Hitler era vegetariano, e veja no que deu. Isso também é muito comum. Ah, fulano era evangélico? Olha só o que aconteceu com ele. Então, isso é muito comum também. Não devemos usar. Tá? Esses exemplos são os exemplos de coisas que não podemos usar. Tá? Inverter o ônus da prova. Por exemplo, claro que OVNIs existem. Prove o contrário. Isso, a justiça do Brasil, a justiça do mundo inteiro, se baseia muito nisso, né? Então, tipo assim, se você pergunta assim, uma empresa paga salário por fora? E a pessoa responde assim, não sei. Não saber não significa que não pague. E se a pessoa pega e fala, a empresa paga um salário por fora, você que tem que provar que não, entendeu? Por exemplo, se vocês me ofendem dentro da sala de aula, vamos imaginar esse cenário que nunca vai acontecer, mas se vocês me ofendessem e eu reclamasse, eu que teria que provar que não, que aquilo aconteceu e não vocês, entendeu? Tipo, é bizarro. Isso tá super errado, tá? Se eu digo que OVNIs existem e você quer negar isso, eu peço para você provar, mas cara, nem eu tenho a comprovação, então, né, isso aí, inverter o ônus da prova é algo que as pessoas usam, porém, não é o adequado. E a falsa analogia, para a gente terminar, que é você tentar comparar, por exemplo, casamento homossexual com legalização da pedofilia. Quer dizer, pontos que não têm nada a ver, mas que você coloca como se fossem mecanismos de comparação e você fala, olha só isso, né? O casamento homossexual, o que isso tem a ver com a legalização da pedofilia? Tipo, nada. Nada a ver. Mas você cria falsas analogias para poder argumentar. Beleza ou não? Beleza. Vamos agora para verdade, tese versus senso comum. Que tanto a gente fala na redação, né? O senso comum, esse argumento está ruim, ou essa tese está ruim, essa tese está igual a de todo mundo. Como que a gente consegue fazer algo diferente? Aprender como detectar e elaborar teses implica enfrentar o senso comum. Então, primeiro a gente tem que entender, essa noção de senso comum, ela era boa até um determinado ponto, agora ela é negativa, tá? Ao longo da história, a utilização dessa expressão variou. Antes, ela se referia à base de julgamentos racionais feitos em coletividade. Mas, a partir da metade do século XIX, passou a denominar opiniões equivocadas que, inclusive, chegam a inviabilizar o pensamento científico. Alguns entendem senso comum como opiniões comuns relacionadas a culturas pertencentes a determinadas civilizações, em alguns casos até preconceituosas, opondo-se à razão.
Já outros entendem senso comum como o conjunto necessário de noções e aptidões para a capacidade de julgamento de todos os homens, constituindo a base do pensamento racional, ou seja, da ciência. Segundo René Descartes, o bom senso é entendido como razão. Em outras palavras, é a capacidade de bem julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que denominamos bom senso. Então, dizer que uma pessoa tem bom senso hoje é dizer que ela está pautada na razão e não na emoção, ok? Bom senso é aquilo que, por definição, seria natural em todos os homens. Aí eu te pergunto, o bom senso está presente de forma igualitária em todos os homens? Sim ou não? Não. Com certeza não. Tá? Então, a gente vê que o que diferencia para uma coisa ser julgada de uma maneira positiva, né, no sentido assim, de uma forma racional, é o bom senso da pessoa. A pessoa utiliza isso. Nós interpretamos o senso comum, no geral, como aqueles saberes, né, que são formados por crenças. Por isso que, às vezes, quando um professor de redação pega um texto e aí fala, isso aqui está muito voltado para o senso comum, está ruim, é porque isso já se popularizou. Argumentos pautados em senso comum são argumentos que muito provavelmente vão trazer problemas semânticos mesmo, tá? Eu queria perguntar para vocês uma coisa. Qual seria, me dá um exemplo aí de frase, frases possíveis que se falam, frases que se falam no senso comum, que não tem nenhum tipo de relação ou comprovação, mas que as pessoas acham que pode ser usado como algo verdadeiro. Falas sociais, que, na verdade, a gente usa como falas do senso comum, só que são falas que, às vezes, carregam preconceitos, às vezes não são comprovações de fato, não são validadas. Me diz aí umas coisas que a gente sempre ouve no dia a dia. Pensem sobre frases que são ditas para as mulheres, por exemplo. Talvez que a mulher dirige mal. A mulher dirige mal. O que mais? Frases sobre maternidade, tem? Toda mulher nasceu para ser mãe, né? Isso é uma frase de senso comum. E onde fica a liberdade individual dessa mulher? Quando a gente defende essa ideia de que toda mulher nasceu para ser mãe. E se a pessoa não quiser? Como é que faz? É obrigada? Entende isso? Entende como é danoso a gente, na nossa redação, usar essas falas do senso comum? Que isso gera um questionamento surreal. E, às vezes, a gente tem uma raiz histórica por trás daquilo. Quando eu falo que toda mulher nasceu para ser mãe, você está fazendo o quê? Limitando o espaço dessa mulher na sociedade. Isso é um problema, tá? Por isso que a gente deve evitar, tá? Questões relacionadas, por exemplo, aos homens agora. O que falam sobre homem? Que é como se fosse assim, senso comum. Todo mundo acha isso, todo mundo pensa nisso. O que a gente pode dar como exemplo? Coisa relacionada a futebol, tipo, todo homem sabe jogar futebol, gosta de futebol. Sim, ou então todo homem não presta, né? É engraçado a gente falar sobre isso, tipo, porque não é porque a maioria não presta que a gente pode dizer, né, que todo homem não presta, assim como a gente não pode dizer que todo homem ama futebol, entendeu? O Vitor detesta futebol, detesta. Não tem nenhuma relação com isso. Então, essas frases são frases que a gente deve evitar, tá bom? Porque elas remetem a um contexto de senso comum que não é mais positivo,
é algo que ficou para trás, é algo que foi tão falado, tão banalizado, que perdeu a força, tá? A gente tem, como é que eu posso dizer também, coisas relacionadas à saúde mental. Me dá um exemplo, alguém sabe me dar um exemplo? Sobre as doenças do século XXI, depressão, ansiedade. Quais são as frases do senso comum que falam normalmente e que estão equivocadas, que a gente deve evitar? Que depressão é falta de ir na igreja. Depressão é falta de religião, depressão é frescura. Falta do que fazer. Então, esse tipo... Oi? Falta do que fazer, tipo, a pessoa entra em depressão porque não tem nada na cabeça. Sim, 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 é bizarro. Então, você sempre, quando você usa essas frases, olha só, olha, por isso que lá atrás, um dos apontamentos que eu quis destacar do Humberto Eco qual é o impacto do que você fala para a sociedade. Hoje a gente tem o Brasil como 7º país com maiores casos de ansiedade e depressão no mundo inteiro. Então, olha o impacto de você falar que depressão é frescura. É surreal, né? Assim, a morte é mais suave. Não diga isso. E também não escreva isso. A gente está falando muito de dizer, mas a gente está na aula de redação. São coisas que a gente não deve levar, tá? Para a gente fechar, a gente traz a ideia aqui da tese e da argumentação, né? Que são duas faces da mesma moeda. A tese é um termo que deriva dos textos lógicos de Aristóteles, com os seguintes significados. O que seria a tese? Ela designa aquilo que o interlocutor põe no começo de uma dissertação. É aquilo que a gente precisa colocar no início da dissertação como premissa assumida, tá? Então, como a assunção é uma proposição, uma premissa, um pensamento que vai nortear todo o resto. Na nossa realidade, que é a realidade do vestibular, nós sempre percebemos que os autores das redações assumem posições, tá? Então, eles assumem posições de pensamento no início e se pautam em argumentos passíveis de discordância parcial ou total, tá? Então, o que a gente está querendo aqui, na verdade, essa aula, obviamente, não termina hoje, mas é pensar assim, o argumento, ele não deve ser inquestionável, tá? Eu acho que o argumento, ele vai ser, por natureza, questionável. Há sempre possibilidade de você questionar um argumento. Tanto é que eu, Jarline, eu questiono, por melhor que seja o seu argumento. Tem sempre um outro viés. O viés de contribuição que a gente dá quando a gente discute de um argumento é para somar, para fazer você olhar as coisas de dois lados, tá bom? Não necessariamente que esse argumento que você usou vai ser, nossa, é algo inquestionável, é impossível de você dizer não para essa argumentação. Claro que é possível, sempre tem como dizer não, tá? Inclusive, o dever de casa de vocês vai ser sobre apresentar uma outra face para aquilo que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, o que eu quero a partir de hoje é formar advogados do diabo. O que é advogados do diabo? É o cara que vai ver dos dois lados, né? Então, a gente vai conversar sobre uma coisa e você vai pensar também em outra. Você vai ampliar o seu escopo argumentativo. Você não pode só olhar de um lado, tá? Porque ampliar o seu escopo argumentativo faz com que você perceba inúmeras interpretações ao seu redor. E isso é bom, por um lado, tá? Por outro, a gente tem que ter cuidado. Mas é sempre bom olhar e conhecer os dois lados para que a gente não possa pecar em um ou em outro. Para que a gente sempre tente se manter ali o mais justo possível, tá? A tese apresenta a exposição de um ponto de vista. Para esse olhar não ser comprometido pelo excesso de subjetividade, atua o mecanismo da racionalidade, de atitudes que rechaçar é negar, tá? O senso comum e acionam exercícios de vigilância sobre interesses pessoais e ou dominantes.
Então, nunca podemos deixar o nosso interesse pessoal transpor ou sobrepor aquilo que estamos falando. Temos sempre que nos manter, no caso, em equilíbrio, tá? Dessa maneira que a gente vai construir a nossa tese. Então, nós vimos várias informações hoje. A nossa cabeça, com certeza, ela está diferente, ela está mais exigente com aquilo que a gente vai escrever, tá? A gente precisa ser mais exigente com aquilo que a gente escreve. A gente está pensando aqui, a gente prepara aulas para a nota 1000. A gente está pensando em todas as possibilidades possíveis para que você tire 1000 nessa redação. Não existe outra nota para você. Então, para isso, você tem que ter conhecimento. Tendo conhecimento, você passa a questionar. O conhecimento é importante para que questionemos tudo ao nosso redor. Então, se a gente já conhece, a gente sabe, opa, calma aí, então, eu estou colocando isso aqui é um fato ou uma opinião? Pô, essa opinião, ela está mais para achismo, porque eu não estou me embasando em nada. Então, não, vou tirar. Então, a gente precisa ter esse tipo de realidade na cabeça para refletir e criticar nossas produções. Quanto mais você critica a sua redação, menos eu critico a sua redação, entendeu? Quanto mais você critica a sua redação, melhor ela vai estar e ela vai chegar para mim de uma maneira diferenciada, tá? O ponto é o seguinte, gente, as universidades públicas deveriam cobrar mensalidade dos alunos mais ricos? A resposta é sim. Essa produção que está aqui, isso não é uma dissertação, isso é um texto que defende que alunos mais ricos devam pagar, sim, mensalidade na faculdade pública. Então, nós temos aqui, ó, esse texto que se encerra, e aí a pergunta as perguntas, né, vocês vão ter de fazer, e na próxima aula a gente vai ler junto essas respostas. Qual é a tese? Vocês vão identificar para mim. Qual é a tese defendida nesse texto? Quais são os 4 argumentos apresentados? Tá? Isso já é um exercício para você perceber a argumentação do cara. São 4 argumentos, eu quero os 4. Então, você vai botar numa folha, porque na semana que vem a gente vai conversar sobre isso, não tem escapatória, todos vocês vão responder. Então, a primeira coisa, qual é a tese defendida pelo texto? Qual é o argumento? Quais são os 4 argumentos? Terceiro, qual é a conclusão a que se chegou? Beleza? E quarto, que é o mais importante, você vai escrever uma redação para mim em que no lugar de sim a sua resposta seja não. Então, veja bem, você vai ler esse texto. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Vocês vão ler esse texto. Muito provavelmente, vocês vão concordar, tá? Mas, obviamente, tem gente que vai discordar. E a ideia é a seguinte. A pergunta é, as universidades públicas deveriam cobrar mensalidade dos alunos mais ricos? O Sérgio Firpo, que é esse professor de economia, quem escreveu essa argumentação aí, defendeu que sim, que a UERJ, a UFRJ ou qualquer outra pública nesse Brasilzão tem que cobrar mensalidade dos alunos mais ricos. Vocês vão ler a tese dele, vão ver os argumentos utilizados por ele, vão ver a que conclusão ele chegou, e depois disso vocês vão escrever o contrário dele, tá? Vocês vão escrever uma redação em que a resposta seja não. Ou seja, as universidades públicas deveriam cobrar mensalidade dos alunos mais ricos? Não. Não por quê? Porque elas deviam fazer isso ou aquilo. Porque elas deviam fazer X e Y. E não cobrar dos mais ricos. Tudo bem? Está entendida a proposta? Essa redação é mais UERJ, né, do que nem. Sim. Aí Tá? faz no modelo da UERJ? Sim, faz no modelo da UERJ, tá? A gente pode aqui ter 2 modelos. Na verdade, você pode fazer Enem, problematizando, ou você pode refletir sobre essa ideia de cobrança de mensalidade de alunos mais ricos. Se isso ajuda, se não ajuda, se o teu argumento for subjetivo, você leva para a UERJ, mas se o seu argumento for objetivo, com alguma base
objetiva mesmo, concreta, de desigualdade social e tudo mais, aí você faz o modelo Enem. Eu vou deixar livre, tá? Por mais que ela tenda mais para o UERJ, você também pode fazer para o Enem. Aí você que vai escolher, tá? Tá entendido? Tá bom. Essa é a redação que vai ficar até semana, você vai passar mais algum tempo, porque as apostilas acabaram, né? Sim, mas a gente, no caso, vocês vão receber uma nova apostila, só que agora vai ser digital, né? Até a gente voltar. Mas a questão não é essa. A questão é que tem oficina essa semana também. Então, vocês têm de se organizar para fazer essa redação e a redação da oficina da sexta-feira. Ah, Tá? Beleza ou não? beleza. Então tá, galera. Eu vou encerrar por aqui. Mais tarde a gente se vê porque tem aula de literatura. Nós vamos falar hoje sobre gêneros literários, gênero lírico, épico e dramático. Não perca, tá? A gente se vê mais tarde. Beijo.